Bom, boa noite. Em primeiro lugar, eu quero dizer que essa gravação, ela é apenas um testemunho, não é uma doutrina, não é nada disso, é só para falar sobre algo que Deus fez na minha vida. Acho que todas as pessoas que vão ouvir esse vídeo, talvez não todas, 99% das pessoas que vão ver esse vídeo me conhecem já há muito tempo e sabem que por alguns motivos bem particulares eu venho enfrentando uma crise de depressão desde o ano de 2005, mais acentuada a partir de 2007, e muitas coisas aconteceram nesse período, muitas mudanças na minha vida, na minha casa, na minha vida profissional, na minha vida pessoal, né? E eu cometi vários erros, especialmente por estar enfrentando uma depressão forte mesmo. E devido a circunstâncias, eu acabei me isolando muito, até mesmo para não comprometer outras pessoas num problema que era meu. Eu enfrentei sozinha várias coisas e louvo muito a Deus porque Ele colocou algumas pessoas na minha vida que foram muito importantes para me ajudar nesse processo. Mas a pessoa mais importante de todo esse processo, além dele, lógico, seria eu. E eu não desempenhei o meu papel conforme eu deveria ter desempenhado. Então, foram 15 anos de um processo depressivo onde por várias vezes eu pensei em tirar minha vida. Já cheguei a usar 6 medicações por dia. Não fui internada porque eu sabia que se eu perdesse o convívio com os meus filhos, provavelmente não teria volta para mim, porque depois de Deus eles são as pessoas mais importantes da minha vida. E como eu disse, cometi muitos erros, né? E aí alguém pode dizer, quem não comete? Realmente, quem não comete, né? Todos nós cometemos erros, somos seres humanos, vivemos aqui nessa terra, estamos sujeitos a várias circunstâncias, a várias situações. Mas, no meu entendimento, vários dos erros que eu cometi, eu não poderia ter cometido, porque eu sempre tive uma intimidade com Deus muito grande, né? E o Espírito Santo sempre teve muita liberdade de falar comigo, mas por vários momentos eu escolhi me ensurdecer, porque a voz que me acusava, a voz que me fazia me sentir culpada, em várias circunstâncias ela parecia ser mais alta. Então precisei de passar por muita terapia para saber que grande parte das coisas que aconteceram comigo, que originaram essa crise de depressão, elas não foram culpa minha, não foram responsabilidade minha. Eu não fui lá com meus próprios pés e causei essa situação. Mas, querendo ou não, eu me sentia culpada. Eu me sentia culpada porque eu sou uma pessoa extremamente racional, eu sempre fico buscando explicação para as coisas, sempre o porquê, que eu fiz, onde eu errei. E na realidade, eu escutei uma palavra hoje e dizia assim: a melhor pergunta não é onde eu errei, né? O que eu fiz de errado. A melhor pergunta é onde eu criei errado. Então, quando a gente crê, isso acaba influenciando nos nossos comportamentos, não é mesmo? Então, eu criei errado e, enfim, por causa disso, eu acabei me colocando numa posição de me afastar do Senhor. Afastar não no meu coração, não no meu espírito,
mas eu acabei me afastando do Senhor, da própria obra, que eu sempre fui tão comprometida com a obra de Deus. Eu acabei me afastando por causa dessas acusações que vinham sempre na minha mente. E como eu disse, eu realmente fiquei doente, fiquei muito doente. Cheguei a passar 370 dias de atestado médico seguido, né? Juntando tudo que eu fiquei de atestado, deve ter somado aí uns 500, quase 600 dias. Mas eu louvo a Deus, porque hoje eu não tô aqui para testemunhar desses 15 anos. Eu tô aqui para testemunhar do que Deus tem feito na minha vida nesse último ano e mais especialmente nas 2 últimas semanas. Bom, a Bíblia diz em Gálatas 5 que para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes e não vos submetais de novo ao jugo de escravidão. Nesse texto, rapidamente, eu vejo que eu me submeti novamente ao jugo de escravidão por causa da culpa que eu imputei a mim mesma. Eu fiquei colocando uma responsabilidade em mim, uma culpa em mim que não era minha. Então, eu percebo que, principalmente as pessoas que são muito racionais, a gente tem isso, né? Ou a gente coloca demais a culpa nos outros, ou a gente coloca demais a culpa na gente. No meu caso, até acho que por causa de criação e várias coisas, eu tenho muito hábito de colocar a culpa em mim. Só que, primeiro, quando você não vai com os próprios pés e comete um erro, você não tem culpa. Então, você não pode ficar se culpando pelo erro dos outros. Primeiro ponto. Segundo ponto, mesmo que haja culpa em mim, o Senhor me gerou espiritualmente para a liberdade nele. Então, em Cristo, eu sou livre e eu não devo me submeter novamente ao jugo da escravidão. Então, eu devo me arrepender e devo mudar de vida. Então, esse é o grande ponto. Depois eu vou amarrar esse versículo lá no final, porque eu tive que passar por esse arrependimento. Arrependimento porque eu me coloquei numa situação de escravidão nas minhas emoções, na minha mente. Eu me escravizei e com isso eu invalidei a obra de Cristo por mim. E quando a gente quer ser mais justo do que o justo, a gente comete erros assim. E como diz em Gálatas 5:5, porque nós pelo Espírito aguardamos a esperança da justiça que provém da fé. Então, a gente não tem que ficar fazendo justiça nós mesmos, nem pelos outros e nem justiça em relação aos outros, nem justiça em relação a nós. Porque a justiça que Deus quer de nós é a justiça pela fé. A fé que nós temos em Cristo. Nós não temos que ficar nos culpando e nem culpando os outros por nada. E em outro texto, em Filipenses 3, verso 9, Paulo está justamente falando a respeito dos falsos ensinamentos, dos falsos mestres. E no verso 9 ele fala assim, que nós devemos ser encontrados nele, né, em Cristo, não tendo justiça própria que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. Eu não vou me aprofundar nessas cada parte aqui, porque senão esse testemunho vai virar uma pregação e não é o meu objetivo. Aqui, o que eu vi, o que eu senti em relação a mim nessa situação da depressão, como eu tô dizendo, nessas 2 últimas semanas, que a minha justiça própria, ela anula a justiça de Cristo na minha vida. Então eu estava exercendo justiça sobre mim mesma. E com isso eu estava evitando de usufruir da justiça de Deus na minha vida. E qual é a justiça de Deus?
A justiça de Deus é aquela mediante a fé. Fé em quê? Fé em Cristo. Fé no que Cristo fez por mim. Então, quando eu fico me martirizando, me culpando, o que eu estou fazendo? Eu não estou me perdoando. Eu estou exercendo justiça contra mim mesma. E Deus não me chamou para ser juíza. Juiz é Ele. Então, eu não sou juíza nem dos outros e nem de mim. Então, quando eu exerço justiça própria, aquela que é segundo a lei, o que é a lei aqui nesse sentido que eu estou dizendo? Sobre aquele certo e errado. Ah, então eu fiz algo errado, então eu mereço sofrer. E tem também um outro texto em Tito 3,5, quando Deus fala sobre a salvação pela graça, né, por meio de Paulo, diz assim, Tito 3, 4 e 5. Quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que ele derramou sobre nós ricamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Eu li aqui até o verso 7. Então, o Senhor, Ele me justifica não pelas minhas obras de justiça praticadas pelas minhas próprias mãos, não pelo que eu acho que é certo ou errado na minha vida, mas pelo que Ele coloca através da obra da graça, a obra da cruz, por meio do Espírito Santo em mim. Ele me faz discernir o que é certo e o errado, mas Ele não faz isso para que eu me acuse, para que eu me deixe acusar. Ele faz isso para que eu alcance a liberdade nele, por meio do lavar regenerador do sangue de Jesus, por meio da aceitação do que Ele fez na cruz por mim. Sabe, esse negócio de certo e errado é tão estranho, porque assim, eu, nesses 15 anos, durante alguns anos da minha vida, eu falei com a minha boca, eu confessei com a minha boca uma frase por algumas vezes, para pessoas seletas, não foi para muita gente que eu falei, mas pessoas assim, irmãos na fé, que eu sabia que eu falando isso não me julgariam, não me apontariam um dedo, mas me tratariam com amor. Houve um tempo em que eu falei assim, se enquanto eu achava que eu estava fazendo tudo certo, deu tudo errado, então o que eu vou fazer agora? Eu vou fazer o que eu tenho certeza que dá errado, porque pelo menos eu não vou me surpreender no final. E uma grande tolice, né? Uma grande tolice isso que eu falei. E em 2 Pedro 2,21, fala bem sobre mim nesses 15 anos. 2 Pedro 2, a partir do 20. Portanto, se depois de terem escapado das contaminações do mundo, mediante o conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, se deixam enredar de novo e são vencidos, tornou-se o seu último estado pior que o primeiro. Pois melhor lhes fora nunca tivessem conhecido o caminho da justiça, do que, após conhecê-lo, volverem para trás, apartando-se do santo mandamento que lhes fora dado. Esse versículo é forte, é o 22. Com eles aconteceu o que diz certo adágio verdadeiro: o cão voltou ao seu próprio vômito, e a porca lavada voltou a revolver-se no lamaçal. Então, foi exatamente isso que eu fiz na minha vida nesses 15 anos. Eu fui um cão que voltou ao vômito. Eu fui uma porca lavada que se voltou pro lamaçal. E tudo isso porque eu acreditei na minha justiça própria. Eu quis encontrar onde eu tinha errado, o que eu fiz de errado, né? Por que tá acontecendo tudo isso comigo? E na realidade, o que eu deveria ter feito era me submetido,
aquele momento na dependência do Espírito Santo e não ter simplesmente me revoltado contra mim mesma e devia ter procurado onde eu criei errado e ter buscado justamente consertar neste lugar onde eu criei errado. E jamais, jamais voltar ao vômito, jamais voltar ao lamaçal. E é isso. É isso porque é como a própria palavra fala nesses versículos que eu li, né? O estado fica pior do que o primeiro. Então, se antes as coisas já estavam difíceis para mim emocionalmente, depois ficaram muito mais difíceis. O meu estado realmente ficou muito pior do que o primeiro, porque eu entrei nessa depressão que parecia não ter fim. Clamei a Deus para me levar por muitas vezes, me isolei dentro de casa. Meus filhos praticamente não me viam. Eu passava dias e dias e dias e dias sem tomar banho, sem escovar os dentes, sem lavar a cabeça. Puxa vida, não sei nem quantos dias eu passava sem lavar a cabeça. Passava semanas sem sair de casa, a não ser que fosse para ir aos médicos, para fazer exames. E meu estado realmente se tornou pior do que o primeiro. E aí uma das coisas nesses 15 anos que me massacravam muito era o fato de eu ter que trabalhar num lugar onde eu não podia no sentido amplo, né? Lógico que tinha oportunidades e eu até procurava aproveitar muitas dessas oportunidades de falar de Jesus, mas complicado você falar de Jesus para as pessoas quando você tá vivendo só de ouvir falar, você não tá vivendo de com ele andar, e aí não gera vida nas pessoas, não contagia as pessoas, não conquista as pessoas. E isso era muito difícil para mim, o lugar onde eu trabalhava, um ambiente onde eu sentia que eu produzia só para enriquecer meu patrão, né? Eu não produzia para Deus e cada vez foi ficando pior, porque eu fui me envolvendo mais ainda com o trabalho, mais ainda com o processo, mais ainda com as minhas responsabilidades. Em vários períodos nesses 15 anos eu trabalhava 10, 11 horas por dia, sem contar período de almoço e deslocamento. Então, precisava de ganhar dinheiro, né? Tinha as minhas responsabilidades e não só para ganhar dinheiro também, era um tipo de fuga também que eu tinha, porque enquanto eu estava ali trabalhando, eu achava que eu estava sendo útil, eu achava que estava tudo bem, e só que chegava em casa e não estava tudo bem, né? E os meus filhos precisavam de mim, eu não podia dar suporte conforme eles sempre mereceram. E enfim, Deus começou um processo de cura na minha vida em 2020. O grande processo de cura que Deus começou na minha vida em 2020, ele veio junto com a pandemia. Então, o que para muitas pessoas foi terrível, para mim foi positivo. Lógico, não pelo adoecimento de pessoas que eu amava e amo, e pela perda de pessoas que eu amava, mas porque enquanto as pessoas estavam vivendo um movimento de introspecção, eu estava vivendo um momento de libertação. E foi algo bem paulatino, bem aos poucos. O Senhor tem um jeito de me balançar muito peculiar, porque eu tenho esse temperamento forte, né? Quem me vê falando às vezes não pensa, mas eu tenho um temperamento forte, eu sou, como eu já disse, a questão da racionalidade é muito forte em mim.
E ano passado, Deus me deu a graça de sair desse local de trabalho e poder atuar no que eu amo, que é a enfermagem, que é o cuidar de vidas. E a enfermagem, para mim, ela veio para ser um instrumento de Deus, né? Eu quero realmente, lógico, eu quero cuidar das pessoas no físico, na alma, quero, mas eu também quero cuidar das pessoas no espírito, né? Eu quero ser canal de Deus para alcançar as pessoas, para levar pessoas a Cristo. E tive essa oportunidade de sair do meu trabalho e começar a trabalhar com enfermagem. Mas para isso eu tive que mudar de cidade e foi realmente, eu sinto um chamado de Deus para minha vida. Passei vários meses sem conseguir achar uma igreja, mas finalmente consegui achar uma igreja onde a palavra da fé é falada, onde se trabalha com essa coisa da confissão da palavra. E comecei a estudar a Bíblia mais profundamente, novamente, porque eu sempre gostei de estudar a Bíblia profundamente e tive essa oportunidade nessa igreja onde eu estou. E tô tendo a oportunidade de desaprender coisas, de aprender coisas e de reaprender coisas. E é algo tremendo, maravilhoso, eu tô muito feliz. Mas talvez o que eu esteja mais feliz com o que Deus realizou na minha vida nas 2 últimas semanas, que é conseguir ter pessoas para andarem comigo, ou para eu andar com elas. Acho que essa é a melhor expressão. Pessoas com quem eu possa andar, pessoas com quem eu possa conversar, pessoas com quem eu não faça simplesmente relatos, mas que eu levo e recebo e é uma troca. E eu sei que é precoce, eu sei que é de pouco tempo, mas o grande diferencial não é que eu não tive pessoas assim no passado, nesses 15 anos, não é isso. Eu tive muitas pessoas preciosas, mas o meu momento agora é um momento em que eu estou deixando Deus fazer, eu estou deixando Deus me libertar, isso faz toda a diferença. Eu não tomo remédio há muitos anos para depressão e esse ano eu realmente pensei em voltar, porque eu fiquei sabendo de algumas coisas que me deixaram muito, muito abalada, muito triste. E foi no meio de toda essa tristeza que eu resolvi, não, eu vou procurar uma pessoa agora para contar a minha história, mas não é simplesmente para contar a minha história. Eu não quero uma pessoa para ouvir a minha história. Eu quero uma pessoa para falar na minha vida. Eu quero uma pessoa para me ajudar. Eu quero ajuda, eu preciso de ajuda, eu quero sair daqui de onde eu tô, mas eu não consigo sozinha. E o Senhor me abençoou com pessoas e é isso. Eu quero louvar a Deus e dizer que hoje eu tô gravando esse testemunho por um único motivo. Porque hoje, depois de 15 anos, finalmente eu posso dizer que eu estou liberta da depressão. Eu quis falar isso várias vezes durante esses 15 anos, mas eu nunca consegui, porque eu nunca criei nisso. E hoje eu creio. E só para fechar, que já quase virou uma pregação esse testemunho, mas não é realmente a intenção, é realmente de contar essa minha vitória, de compartilhar essa minha vitória. Em Romanos 12, verso 1 e 2 diz assim: Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então,
eu quero dizer que eu vou continuar prestando um culto racional a Deus, mas não um culto racional baseado na minha justiça própria, em aceitar acusações vindas da minha mente, do inimigo, seja lá de onde for. Eu não aceito mais essas acusações na minha vida. Em nome de Jesus, a partir de hoje, eu declaro que eu apresento o meu corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus diariamente. E esse é o meu culto racional. E seguirei na caminhada de transformar a minha mente todos os dias, sem me conformar com este século, sem me conformar com este mundo, sem me conformar com aquilo que não foi determinado por Deus. E esse conformar aqui não quer dizer se revoltar, quer dizer eu não vou me amoldar mais para as coisas que esse mundo dita para as pessoas e que em vários momentos eu me amoldei nesses 15 anos. E eu tenho certeza que eu vou experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, não só na minha vida, como também na vida dos meus filhos, porque eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Isso é promessa de Deus e eu chamo a existência em nome de Jesus. Obrigada.